Nós vamos ter a leitura e a exposição desse texto hoje, nessa devocional que fazemos às quartas-feiras à noite. Eu vou ler o Salmo, vou pedir para você acompanhar com atenção esta leitura do Salmo de número 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultará de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Aleluia. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós entramos na tua presença através dos méritos de Jesus Cristo e queremos nessa hora, ó Deus, reconhecer a nossa pequenez, nossa fragilidade humana, reconhecer, ó Deus, a carência que nós temos de sermos assistidos por tua maravilhosa graça. Nessa noite em especial, mais uma vez confessamos que o Senhor é o Senhor de tudo e de todos, e estava na tua agenda nos trazer essa noite à tua casa, a fim de que o Senhor pudesse manifestar para nós algo da parte da tua bondade, do teu amor, do teu cuidado, pois o Senhor é o nosso Pai, é o supremo pastor que cuida da nossa alma. Portanto, através da tua palavra, que é viva e eficaz, palavra poderosa para libertar, para curar, para salvar, para transformar vidas, que o Senhor venha ministrar a nós a tua graça através da tua palavra. Com perdão dos pecados é que nós oramos e de antemão já te agradecemos em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Podeis sentar, queridos irmãos. Aproximadamente 74 salmos dos 150 salmos do cancioneiro de Israel escreveu Davi. E quando Davi escreve, ele escreve de uma maneira muito especial, porque ainda que compositor, ainda que poeta, ainda que cantor, Davi não pega a letra emprestada, Davi não procura em alguém a vontade ou a manifestação daquilo que ele coloca diante de Deus, mas Davi vai escrevendo os salmos contando a sua história, contando a sua vida, contando o que ele sente, contando as suas experiências. E eu gosto muito de ler Davi através dos salmos, porque é através das experiências de Davi que muitas vezes eu me percebo, eu me encontro. Algumas partes de alguns salmos é como se eu pudesse pedir a Davi emprestado: Davi, posso colocar minha autoria, porque parece que sou eu que estou vivendo isso, como você está descrevendo. E a gente vai percebendo esse Davi se revelando nos salmos. Por exemplo, alguns salmos, 18, 34, 52, 54, 56, 57, 59, 63, ele conta o seu sofrimento quando ele está sendo perseguido por Saul, que era o atual rei de Israel. Nos salmos de número 3 e 7, ele está sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Nos salmos 32 e 51, ele narra a sua experiência com o pecado, o sofrimento que ele passou por conta do pecado, as consequências do pecado e aonde o arrependimento lhe conduziu diante do Senhor. Os salmos 8, 19, 34, 108 são salmos de louvor. É importante perceber nesses salmos que Davi realmente está falando das suas experiências, dos seus sentimentos, da sua própria vida.
e como esses salmos são muito importantes para a gente também se perceber, se encontrar e ver que quem escreve é um homem como cada um de nós. O Salmo de número 13, esse que nós acabamos de ler, alguns teólogos afirmam que aqui Davi também estava sendo perseguido, ou por Saul ou por Absalão, porque nesse salmo Davi não faz nenhuma oração imprecatória, como diz o pastor Eloy. Ele não faz nenhuma oração contra a derrocada ou a destruição do seu inimigo, porque ele não atenta contra o ungido do Senhor, que é Saul, e nem contra o seu filho, que é Absalão. Então aqui é possível que ele esteja exatamente falando de uma perseguição que vem da parte de Saul ou de Absalão. Portanto, o cenário do Salmo 13 é uma época em que Davi está fazendo de tudo para manter-se vivo. Está fazendo de tudo para se sair bem, embora os seus dilemas eram contínuos, não se extinguiam com o passar do tempo. Exatamente esse é o cenário em que Davi está escrevendo este Salmo de número 13. E o mais grave, desanimador, é que Davi se sentia abandonado. Ele se sentia excluído, esquecido. Ele sentia uma sensação de desespero quando ele está escrevendo os primeiros momentos aqui, os primeiros versos desse salmo. E às vezes, meus irmãos, não é assim também que nós nos sentimos? Muitas vezes não é da mesma forma que Davi está sentindo ao escrever este salmo, não é da forma como nós nos sentimos? Observe comigo, com a Bíblia aberta no Salmo 13, como ele faz referência em 2 versos apenas, ele repete 4 vezes a mesma expressão, dando essa ênfase de um sentimento de desespero. Verso 1, ele diz: até quando, Senhor? E novamente no verso 1, ele diz ainda: até quando ocultarás de mim? No verso 2, continua ele repetindo a mesma expressão: até quando eu estarei relutando? E no verso 2, a mesma expressão se repete pela última e 4ª vez: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? É uma ênfase de alguém que está lutando, perseverando, mas a situação não passa, não se extingue, ela se prolonga. O tempo vai passando e aquela situação parece que vai apertando ainda mais. Até quando, Senhor, essa saudade não vai passar? Até quando, Senhor, a solução dessa situação não vem? Até quando? Até quando? Até quando? Davi coloca de uma forma muito clara a sua carência de ajuda. Ele está precisando do socorro que vem da parte do Senhor. Se você, assim como eu nessa noite, também espera muito de Deus, os seus até quandos estão se avolumando, quero convidar você então a olharmos com mais clareza e mais de perto aquilo que Davi escreve através desse salmo. Se você precisa de ajuda, do socorro do Senhor, vamos então observar esse salmo com mais cuidado. Podemos, sem dúvida, perceber que os versos 1 e 2, Davi está em momento de desespero. O dicionário define desespero como perder a esperança ou perder a confiança. Nós estamos nos versos 1 e 2, a triste e horrenda declaração de Davi afirmando o seu desespero. Observe o versículo 1. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Não há nada mais desesperador para o homem se não for perceber-se totalmente esquecido e ignorado por Deus? Não é esse o fato de termos o maior desespero? Continua Davi: até quando ocultará de mim o rosto? O que pode ser mais desesperador para o homem se não for perceber que Deus não lhe dirige o olhar e que Deus não permite que a pessoa se aproxime dele numa comunhão tal que é como se pudesse ver a face do Senhor? É saber que eu busco a Deus, eu procuro Deus, mas não acho. Deus não se deixa ser encontrado por mim. Além de estar percebendo que
Deus me esqueceu, não adianta buscar a Deus, porque o rosto dele não aparece para mim, não há essa comunhão, não há essa intimidade. O que pode ser mais desesperador para o homem? Continua no verso 2. Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração todo dia? Ou seja, o desespero de perceber que a sua alma, o seu coração, está constantemente, todo dia, diariamente, cheio de tristeza, cheio de amargura, de melancolia. O que pode ser mais desesperador para o homem? Continua Davi no verso 2. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? É saber que apesar do seu esforço, da sua labuta, da sua coragem, da sua intrepidez, o inimigo continua se avançando e levando vantagem sobre você. O que é de mais desesperador do que isso que Davi tem colocado diante de nós, através desses primeiros versos do Salmo 13? Percebemos que aqui há 3 dimensões do desespero de Davi. A primeira dimensão é na área espiritual. Deus, na percepção de Davi, esqueceu dele. Deus não tem comunhão com ele. A segunda é na área das emoções e dos pensamentos. Ele está triste, melancólico, abatido, espiritualmente, emocionalmente, sem forças. Pelo contrário, as emoções que estão dentro dele são negativas e vão abatendo ele a cada dia. E a terceira dimensão é a relacional. E existe o inimigo, que outrora, quem sabe, poderia ser seu amigo, mas agora tornou-se um inimigo que está diante dele, se sobrepondo e levando vantagem. Davi, sem dúvida alguma, está passando por um momento de grande desespero na sua vida. Mas o que o desespero pode fazer com o homem? O que desespero, essas lutas podem fazer comigo e com você? Olhamos para Davi e percebemos que, apesar do desespero, ele não foi derrotado, ele não buscou no desespero acabar com a sua própria vida, mas ele foi conduzido através do desespero a um lugar aonde todos nós, quando passamos por lutas, precisamos ir. E aonde foi Davi a partir do desespero? Versículo 3. Vamos ler? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Apesar das dificuldades na área espiritual, emocional, relacional, apesar da beira do desespero, Davi entende que ele precisa buscar a Deus, porque esse Deus que ele busca, ele chama de Senhor Deus meu. Cai a ficha em Davi. É difícil cair a ficha quando estamos lutando grandes lutas, mas cai a ficha em Davi, e ele considera: o Senhor é o meu Deus. Significa dizer, apesar das dificuldades, o Senhor nunca me abandonou. Apesar das lutas, o Senhor continua sendo meu Deus. Apesar das dificuldades, o Senhor continua comigo. Então eu vou buscar o Senhor, eu vou clamar o Senhor. Atenta, Senhor, para mim. Eu vou buscar, eu vou orar, eu vou clamar, porque o Senhor continua sendo o meu Deus. Mas não é isso que nós cantamos? Mas não é isso que devemos crer? E Ele continua sendo? Não importa. Ele continua sendo Deus. Por isso que, diante das dificuldades, Davi nos mostra o caminho que devemos ir diante do desespero: é buscar a Deus, é entender que Ele continua sendo o nosso Senhor. E Davi orou, no versículo 3, parte B, ele pede: ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Ele queria que os pensamentos com que ele estava lutando e a tristeza do seu coração fossem dissipados. Ele queria que o brilho, a luz nos olhos voltasse outra vez, porque os olhos de Davi estavam embaçados, tomados pela escuridão. É como se alguém acorde e só vê o dia cinza. O mundo para ele é cinza, é negro, ele não consegue ver perspectiva, esperança, conquistas. Tudo que ele vê é coisa que vem levá-lo para a escuridão, para o lugar de morte.
Ele precisa ter os seus olhos iluminados, o rosto brilhando, os olhos brilhando, para ver que as pessoas vão olhar para ele e ver nele os olhos de alguém que caminha com o Senhor. Os olhos estão brilhando novamente. Portanto, Davi sabe que em Deus seu mundo interior pode ser renovado. A alegria, a esperança, a fé podem ser revigorados, os seus olhos podem brilhar novamente para a vida. Leve suas provações, leve suas tentações, leve os seus problemas em oração ao Senhor, e você vai descobrir que esse desânimo e essa tristeza podem ir embora do seu coração, os seus olhos retornarão a brilhar. Davi orou no versículo 4, ele continua: para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Davi então pede a Deus que o seu inimigo não prevaleça sobre ele. Ele não queria que o inimigo visse que ele tinha fraquezas, que ele buscava a força de Deus, mas como ser humano, como eu e você, às vezes a gente, diante da luta tão grande, de um tempo que não termina, de algo que nos persegue, às vezes somos tentados a vacilar, a jogar a toalha, a desistir. Ele não quer que o inimigo perceba isso nele, mas que Deus possa fortalecê-lo, para que ele possa vencer essa batalha debaixo da graça de Deus, pois Deus é aquele que na fraqueza nos faz fortes, como bem disse Paulo. Davi se alegra na sua fraqueza, como também Paulo. E assim como Davi, meus irmãos, nós que temos muitas vezes esse desespero, essa dificuldade, Davi se dedicou a buscar ao Senhor. E quando nós saímos de casa para vir à igreja, eu penso que exatamente esse é o nosso propósito. É vir à igreja para ter um encontro com Deus. O propósito maior de vir à casa do Senhor é nos encontrarmos com Ele, seja na adoração, seja na oração, seja no clamor, seja na intercessão, seja nas ações de graças. O que eu quero quando venho à igreja é me encontrar com meu Deus, na comunhão dos santos, com os meus irmãos. Meu alvo maior aqui é estar com o meu Deus. E é isso que Davi está buscando. Ele quer encontrar-se com o Senhor. Buscando a Deus, Davi encontrou a Deus. E encontrando Deus, um novo tempo surgiu para Davi. E aí nós podemos afirmar com certeza que podemos passar do desespero para o regozijo. Podemos passar da tristeza do coração para a alegria em Deus. Podemos passar dos olhos escurecidos para os olhos que brilham. Podemos passar da desesperança para a esperança. Podemos passar das lutas para as conquistas em Deus. E Davi então busca o Senhor, e uma nova história é escrita a partir do verso 5, quando ele vai buscar a Deus. Vamos ler. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Então agora, Davi percebe que há em Deus algo que nos faz confiar nele, ter esperança nele, a certeza de ser ajudado. Davi diz que a partir da graça de Deus, ele passa a confiar e crer na certeza do coração. Regozija-se no seu coração. Você sabe o quanto Deus é bom para com você? Você sabe o quanto a graça de Deus pode fazer por você? Esse favor imerecido. Você tem noção, consegue ver a dimensão do que Deus pode fazer por você nesse momento da sua vida? Isso Davi descobriu quando orava ao Senhor, e ele diz com toda clareza: no tocante a mim, confio na tua graça. Ou seja, eu não mereço, mas eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu posso pedir ou pensar. Por isso, eu vou me regozijar no Senhor. Aquele homem que começou a escrever as letras desse salmo, que disse que o seu coração estava cheio de tristeza, melancolia, todo dia. Agora diz que ele entra numa presença tão maravilhosa,
que a tristeza não existe mais, a melancolia não mais existe, o que há é alegria, é regozijo na presença do Senhor. Ele percebe que era alvo da incrível graça de Deus que o salvou, o Senhor o escolheu, o Senhor perdoou os seus pecados, então nada pode separá-lo do amor de Deus. Ele diz: a graça do Senhor, eu regozijo meu coração na tua salvação. É uma relação tão especial, que traz alegria, que traz convicções, que traz transformação, quando nós entramos numa comunhão através da oração com o Senhor, como fez Davi. Sentimentos são mudados, convicções são dadas, pensamentos são transformados, e a gente passa a caminhar numa nova perspectiva de vida. E é isso que Davi está contando nessa história do Salmo 13. No versículo 6 ele diz: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Não há mais menção do inimigo, ele não fala mais do inimigo. Agora ele só fala de uma presença na sua vida, a presença do Senhor, que ele confia, que manifesta a graça e que ele canta. Deus realmente para Davi é o motivo de toda a sua alegria. E quando nós conhecemos a Jesus como nosso Salvador, Ele coloca uma mola nos nossos pés e um cântico nos nossos lábios. Ele coloca uma mola nos nossos pés e um cântico nos nossos lábios. O que fazemos com a mola? Pisamos e ela se achata. É quando nós estamos sobrecarregados, né? É quando estamos com o peso da luta, do cotidiano. Mas essa mola que Deus coloca nos pés, ela vai se levantar de novo e vai nos impulsionar para frente. E podemos sempre, com o Senhor, cantar e louvar, seja quando a mola se abaixa ou quando ela nos soergue, nós sempre teremos o regozijo, porque sabemos que o Senhor está conosco, Ele é o Senhor de todas as coisas, e tudo que acontece coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Meu irmão, minha irmã, quando você e eu passarmos pelo desespero, perceba que o desespero é uma oportunidade para nós experimentarmos o regozijo no Senhor. Entrando na sua presença, iremos experimentar o seu amor, a sua graça, vamos transitar desse lugar de trevas para esse lugar de luz. É por isso que é importante nós cultuarmos a Deus, estar aqui na casa de Deus, porque nós também passamos da morte para a vida. E cultuar a Deus é gratidão, é reconhecimento, alegria, e é saber que Ele se fez digno da nossa adoração e do nosso louvor. Portanto, vamos colocar isso para a gente de forma bem clara. A sensação de desespero ou a presença do desespero pode se transformar na presença e na realidade do regozijo e da alegria do Senhor. Foi Jesus quem disse, em Mateus 7,11, ora, se vós que sois maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem. Reverbera a palavra de Jesus com a experiência de Davi, e que pode ser e deve ser a nossa própria experiência. Que Deus nos abençoe. Quero convidar você para orar, para conversar com Deus, porque o nosso relacionamento com Ele não é um monólogo, não é verdade? Ele fala conosco na palavra, e nós falamos com Ele através da oração. Se Deus falou com você e você quer conversar com Ele, você pode assentar, você pode ajoelhar, pode ter um tempo para buscar o Senhor. Se há luta aí, se há desespero, se você, como eu, está dizendo, até quando? Até quando, Senhor? É hora de você clamar a Deus, falar com Ele, buscar a face do Senhor. E deixar que essa realidade da presença de Deus, por sua graça, faz muito mais do que você pode pedir ou pensar. Transforme essa realidade em alegria, em regozijo, porque Ele é o seu Deus, o seu Senhor. Nunca te abandonou, ainda que você pensou um dia que isso foi verdade, Ele nunca te abandonou. Ele te trouxe aqui hoje
para ouvi-lo falar ao seu coração, para que você possa ter uma experiência particular com Ele, através da comunhão, da oração. Converse com Ele, abre o seu coração. Ele quer te ouvir nessa noite. Deus, em nome de Jesus Cristo, o único caminho que nos leva ao Senhor. A semelhança de Davi, eu, meus irmãos, aqueles que nos assistem agora, também possuem os seus até quando. Parece, ó Deus, que não tem fim, parece que não passa, parece que não acontece. Isso tem uma propriedade de abater a nossa alma, escurecer os nossos olhos, produzir tristeza. Mas aqui estamos convidados pela Tua Palavra a entrarmos na Tua presença, a reconhecer o Teu senhorio sobre a nossa vida e reconhecer que através dos atributos que só o Senhor possui, nós somos escolhidos do Senhor, nós somos predestinados pelo Senhor. Nós somos amados de Deus, teus filhos, menina dos teus olhos, povo separado. E é crendo nessa realidade que nós entramos na tua presença, colocando o nosso coração no teu altar, para que neste exato momento o Senhor transforme esta realidade em regozijo, em alegria, em esperança, em fé, em confiança. Queremos, ó Deus, ser alcançados por essa graça maravilhosa que alcançou Davi naquela experiência. Que o Senhor renove a tua igreja, que o Senhor fortaleça a tua igreja, que o Senhor abençoe a tua igreja com toda sorte de bênçãos. E se a tua vontade é que este até quando termine hoje e agora, que assim seja. Mas se há um propósito pela continuidade deste caso, desses fatos, nós queremos que o Senhor sempre nos faça lembrar que o Senhor nos fortalece, que o Senhor está conosco, e no Senhor nós somos renovados em alegria e regozijo na tua presença. Abençoa-nos, ó Deus, nesse lugar. Nós estamos te adorando e te bendizendo, crendo que tu és poderoso para terminar ou até quando agora, mas crendo que o Senhor, os seus pensamentos, os seus propósitos para conosco, muitas vezes eles são muito maiores do que os nossos. Mas nós continuaremos cantando, continuaremos professando, pois o Senhor sempre é bom, pois o Senhor sempre é o nosso Deus. Louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos louvar a Deus, meus irmãos. Vamos voltar ao ministério de louvor para continuarmos a fazer como Davi, cantarei ao Senhor.